Sua palavra, enviou o seu Filho e nos libertou, Pai. Nós te exaltamos, obrigada, muito obrigada, obrigada, obrigada por tudo que o Senhor é em nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite para falar conosco, Pai. Quem veio aqui com expectativas para ouvir a sua voz, Senhor, que os nossos ouvidos possam estar atentos para te ouvir, Pai. Nós estamos com o coração rendido diante do Senhor para ouvir somente a sua voz, Pai. Nós te agradecemos por esse momento de louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus seja louvado. E você pode não dar uma palma para Jesus, mas levantar sua mão para Jesus, amém? Como um bom jovem verbo da vida, você faz o quê? Levanta suas mãos para Jesus. Levanta aí a mão, esquerda, direita e faz estrelinha. Muito obrigada por esse louvor maravilhoso. Você tem que estar ligado nisso, minha gente. Faz estrelinha. Lá em Angola a gente vai por muitas igrejas, em muitos lugares. E nós não temos nada particularmente contra isso, mas quando pedem, né, eu não sou indelicada, então levanto minha mão e faço estrelinha, você já sabe, tá bom? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, quero agradecer ao João Gabriel pelo convite, muito obrigada, gente, vocês querem ouvir eu de novo, olha só. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje à noite, cultuar o Senhor, ouvir, relembrar, né, algumas coisas desse momento. Gente, quem viveu dias maravilhosos aqui no JPN? A gente ainda está digerindo, né, tanta coisa. Eu acredito que alguns de vocês estão mesmo com a mente ainda digerindo tanta coisa, organizando algumas ideias, não é isso? Organizando algumas direções, organizando alguns pensamentos, alinhando algumas coisas, cortando outras também, eu acredito, né? Deixando de fazer outras, começando a fazer novas coisas por causa desses dias aqui de JPN, que eu sei que foi maravilhoso. E eu fico muito feliz, fiquei muito honrada quando recebi o convite do João para estar aqui com vocês. Eu disse, ô gente, que coisa maravilhosa. Mas antes de eu começar a falar, eu tenho um tema no meu coração hoje que dá realmente um refrescamento do JPN. Eu gostei do tema quando o João falou que seria relembrando o JPN. E o nosso tema de hoje à noite é a cada nova missão, uma nova consagração. Diga comigo, a cada missão, uma consagração. A gente vai falar sobre isso, mas antes, como uma boa cearense, deixa eu te contar um negócio engraçado. O meu esposo não pôde estar presente, eu acredito que ele já tenha conseguido receber o link. Amor, diz aí se eu estou bonita. E ele está assistindo a gente agora nesse momento, e ele não pôde estar conosco porque ele fez a cirurgia do desvio de septo. Ele já precisava fazer isso desde o ano passado. E fez, e graças a Deus foi um sucesso, amém, irmãos? A cirurgia está se recuperando, é um pós meio delicado, mas ele está se recuperando muito bem, sem sangramento, graças a Deus, e daqui a, como dizem em Angola, daqui a nada ele está em dia, daqui a pouquinho ele está bem. Mas na terça-feira nós fomos ali para a Clínica Santa Clara. O que o JPN não faz com você, né? Antes eu andava nas ruas de Campina Grande, ninguém nem sabia meu nome. Aí, antes já do JPN, na semana da conferência, meu esposo está procurando uma camisa para vir para a conferência de ministros, porque a gente veio às pressas e não trouxe tanta roupa. Você sabe, alguns sabem o que aconteceu, né? Eu perdi meu sogro há um mês e pouco e nós viemos de forma inesperada para o Brasil. Então, catamos a roupa que tinha e viemos embora. A gente procurando uma camisa para ele, quando o rapaz na loja disse assim, ele chegou bem por trás de mim e disse, a senhora que é a pregadora do JPN, né? Gente, eu tomei um susto tão grande que eu estava tão distraída. Eu até olhei assim para ver se eu estava pecando, ou fazendo alguma coisa errada. Naquele momento, eu disse, tu é lá na igreja? Eu estou sabendo, eu vi a senhora lá no vídeo. Aí eu saí, meu esposo disse, agora tu cuidado, viu? Aí a gente veio brincando,
Quando foi na Santa Clara, na terça-feira, lá na sala do pós-operatório, gente. Meu esposo com aquela cena, né? Com a batinha, o sorinho lá, preparando para o pós-operatório. Lhe deram uma bata azul, depois trocaram para uma bata rosa, não sei se é por causa do tema da Barbie, né? Mas trocaram. Porque a bata azul ficou muito pequena, aí lhe deram uma bata da Barbie. E eu comecei a ver um movimentozinho, João. Aí chegou, a moça me olhou bem e disse, tu é lá da igreja, né? Daquela igreja lá. Aí eu disse, qual, minha senhora? Porque tem que saber qual é a igreja, né? Lá do Verbo da Vida. Eu, sim, sou. Ela, ai, que legal. Você é de lá? Ela, não sou não, mas tem um pessoal aqui que é. Aí eu, que bom, que bênção, meu esposo está fazendo cirurgia. Aí falei, nós somos missionários e tal e tal. De repente, ficamos calmos, aí escuta aquele movimento de novo. Aí vem mais 2 enfermeiras. Aí uma chega e diz, a senhora é lá da igreja, né? É lá do Verbo da Vida, não sei o que, eu sou também. Eu disse, eu sou, mulher, que bênção. Eu disse, meu Deus, Campina Grande é muito abençoado, todo canto tem crente, né? Eu disse, que bênção. Aí chega outra, essa aí é que foi engraçada. Aí ela disse, a senhora estava num evento lá no JPN? Eu disse, eu estava, foi uma bênção, não foi? Ela, minha filha, que evento maravilhoso. E olha, teve uma mulher lá que pregou, eu não sei se o nome dela é Leda, ou é Leide. Aí só que, gente, eu até escovei o cabelo para vocês me reconhecer. Porque eu estava com cabelo natural, né? Eu tenho o cabelo meio cacheadinho. Aí eu disse, sim, o que é que tem? Ela, rapaz, aquela pregação dela foi muito boa. Eu disse, a senhora gostou mesmo? Ela foi muito boa. Eu assisti 3 vezes, e as 3 vezes que eu assisti eu chorei. Eu disse, foi mesmo? Aí eu olhei bem, gente, para ver se ela me reconhecia. Eu olhei bem, ela, tu não chorou também, não? Aí eu olhei para ela. Aí eu disse assim, eu sou a Leide. Ela, ai meu Deus, mas é você mesmo. Aí o bom cearense, para não perder a piada, eu olhei para ela e disse, mulher, eu acho que tu me conheceu, não está me reconhecendo porque eu pintei os cabelos para poder ir. Ela ficou toda constrangida e saiu. Diga assim, isso é o efeito do JPN. A mulher não me reconheceu porque eu não penteei os cabelos, minha gente. Mas hoje eu disse, amor, eu vou fazer a escova no cabelo, porque vai que os irmãos não me reconhecem também, né? Você vai pensar que não sou eu, mas hoje sou eu, amém? Então, irmãos, a cada missão uma nova consagração. Por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 16. Eu queria conversar contigo sobre isso. Cada um de nós temos uma missão. Dentro da Jocum, nós falamos, dentro das escolas que nós atuamos também lá, como a gente falou brevemente, mas o meu esposo é um dos líderes da base da Jocum no Ambo. A Jocum já está no Ambo, já está em Angola há mais de 33 anos, e a base do Ambo já tem 22 anos. Quem iniciou a base foi o pastor Ismael e a Cibele, e fazem 8 anos que o Diego atua lá na base da Jocum. Eu o conheci em Angola. E a Jocum tem uma das escolas, e em um dos livros do Loren Cunningham, ele fala sobre o alcance das esferas da sociedade. Ele não limita a missão de Deus só a um contexto, até me perdoe dizer dessa forma, mas só talvez a um contexto religioso, ou dentro de um contexto de igreja, ou dentro de um contexto demarcado. Pelo contrário, nesse livro, o Loren fala sobre as 7 áreas da sociedade que precisam ser alcançadas também, não só por missionários, mas por cristãos. Ele fala sobre, por exemplo, uma das áreas da sociedade que ele fala muito é sobre a mídia. Inclusive, um dos filhos do Loren, está fazendo, ele é produtor de vídeo, essas coisas assim, e ele entrou nessa arte cênica para produzir filmes cristãos também. Fala sobre economia, a outra área é economia, a outra área é saúde, a outra área é educação.
E assim ele vai falando sobre as esferas que nós precisamos alcançar, não só por missionários, mas diga, por mim também. Então, todos nós, no geral, eu sei que como bom jovem do Verbo da Vida, você sabe que nós temos uma missão dentro da nossa esfera de influência. Isso aí é praticamente quase básico. Você pode não influenciar quem eu influencio, mas certamente você influencia uma esfera, seja ela grande ou pequena, você influencia alguém. Eu queria que você pensasse agora nesse seu poder que você tem de influência. Porque cada ser humano recebeu da parte de Deus um poder de influência. Ele pode usá-lo ou não. Amém? Você pode usar ou não esse poder de influência. Eu queria que você pensasse também na área da sociedade em que você atua ou na qual você, como jovem, pretende atuar. Independente de ser uma carreira missionária ou independente de ser uma carreira, eu não gosto de falar uma carreira secular. Por quê? Por causa desse dualismo, muitas pessoas começaram a separar. Há muitos anos atrás, chegou esse dualismo dentro da igreja. O que é do mundo e o que é da igreja. Por isso, muitos cristãos começaram a agir de uma forma dentro da igreja e a agir de uma outra forma no mundo. Isso foi o tal do dualismo que entrou dentro de nós, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Não, na igreja não se podia se falar sobre política. Por isso que houve tantas divergências no ano da eleição. Foi ano passado, né, gente? Houve tanta divergência. Eu lembro que eu e o Diego passamos aqui no Brasil rapidamente e algumas pessoas nos abordaram de forma muito brusca. E elas falaram, a igreja não é para estar envolvida com isso? Por que a igreja está opinando? Você viu a mulher do bispo fazendo isso e aquilo e a mulher de não sei mais quanto? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu olhei para a pessoa e eu disse assim, sabe qual é o problema? O problema não é porque a igreja está falando agora. O problema é porque por muito tempo a igreja se calou. Porque existem problemas na sociedade, dentro da esfera da sociedade, que só a igreja tem o poder de resolver. Irmão, eu vou dizer de novo que eu queria um glória a Deus bem bonito, que essa frase foi tão boa, né? Existem literalmente, irmãos, problemas dentro da sociedade que só a igreja é capaz de resolver. Só alguém que representa a igreja naquela função tem a sabedoria para resolver. E eu vou te mostrar por textos bíblicos pessoas que foram colocadas em funções para resolver causas da sociedade. E para essas determinadas causas, elas precisavam de consagração. Porque não importa o tamanho da sua missão, se você não tem a consagração para sustentá-la, você não vai nem sequer vivê-la. Muita gente quer procurar qual é o chamado. As pessoas às vezes chegam para mim e o Diego e eles falam, olha, eu tenho esse projeto para a África, eu tive um sonho, eu tive esse plano para a África, não sei o que, e eu olho. E eu acho muito bonito, irmãos. Mas quando eu saí daqui do Brasil para ir para a África, para Angola especificamente, eu disse, eu só quero duas coisas. Eu quero aprender a viver com eles. Eu quero aprender a falar uma das línguas nativas na época, né? E eu quero de conviver com eles, comer com eles. Depois eu vou pensar em fazer alguma coisa. Mas no mais eu quero primeiro viver com essas pessoas. Conviver com essas pessoas primeiro. E outra frase também que eu tenho muito comigo, as pessoas dizem, Leidinha, principalmente lá no Ceará, né? Leidinha, mulher, tu tá mudando a África, né? Eu olho para a pessoa e disse, olha, irmã, eu não vou dizer para você que a gente tem feito algumas coisas, mas eu acredito que a África me mudou muito mais do que eu mudei a África. A África acabou me amadurecendo muito mais do que eu poderia amadurecer a própria África. Para cada missão, irmãos, Deus vai requerer de nós uma consagração. E se você já fez muito até aqui, observa se o nível... Às vezes existem pessoas, porque aqui a gente vai falar de diversos níveis. Às vezes você encontrou sua missão agora...
E você vai entender a consagração que ela vai exigir. Mas talvez você está aqui e já é alguém realmente separado, consagrado por Deus. Você já provou de unções maravilhosas, você já provou de tempos de consagração. Você já viu Deus fazendo muita coisa, mas de repente parece que está algo fechado ou estacionado. E muitas pessoas não conseguem avançar. Elas recebem palavras de Deus, você já viu aquelas pessoas que vêm na frente, elas recebem as palavras mais diferenciadas da parte de Deus. Os ministros sempre parece que estão em chamas em cima daquela pessoa, mas ela nunca sai do lugar. Mas ela parece que o ano entra e o ano sai, ela está sempre do mesmo jeito. Por que alguém com palavras tão maravilhosas da parte de Deus, não consegue viver aquilo? Por falta de consagração, irmãos. É a consagração que sustenta a missão de um homem. É a consagração que sustenta a missão de uma mulher de Deus ou de um homem de Deus, não é outra coisa. No momento em que um homem ou uma mulher de Deus deixar a sua consagração de lado, ou seja, ela achar que os dons e os talentos vão suportar ela no ministério e ela desprezar a presença de Deus na consagração, tudo que ela construiu cai. E a gente não viu isso só uma vez, não. Nós já vimos isso várias vezes, irmãos, várias vezes. Qual é o sucesso da missão? Se você der à sua missão o tamanho da consagração que ela exige. A tua missão vai exigir uma consagração diferente da minha. A sua missão vai exigir uma renúncia diferente da minha. Porque às vezes não é a mesma missão. Amém? Vamos ver isso aqui agora? Então vamos ler. Diz assim, eu pedi para você abrir em Provérbios 16, versículo, vamos ler do 1 ao 3. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem estabelecidos. Eu acho que isso aqui nem precisa de legenda, né? Mas vamos legendar. Primeira coisa, ao homem pertence, ele dá duas posições. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor sempre vem a resposta certa. Isso já me trava uma coisa. Não é que eu não posso planejar. Pelo contrário, eu e você fomos feitos por Deus seres extremamente inteligentes, extremamente pensantes. E o que o diabo tem tentado roubar dessa nossa geração, irmãos, vou ser bem sincera, é a inteligência. Porque eu fico besta com os posicionamentos que os jovens, ou a forma com que os jovens se vestem hoje. Eu vinha com um rapaz no Uber na rua, e eu fui fazer umas compras lá para o meu esposo de comida, aí eu vinha na rua e vi uma moça do outro lado. Irmão, acho que uma roupa daquela não se veste nem no carnaval. Imagina fora de época. Só para você ter uma ideia, o jeito que ela estava vestida. Eu olhei, mas eu fui discreta, fiquei calada, só olhei assim. O rapaz do Uber foi. Era um senhor, né? Meu Deus do céu, minha filha, desculpa eu comentar, mas isso é roupa para uma pessoa sair no meio da rua? Um senhor no Uber. E eu olhei para ele e eu comecei a conversar com ele. Eu disse, para você ver como essa geração tem se vestido ultimamente. Como essa geração tem falado ultimamente. Como essa geração tem se comportado ultimamente, irmãos. E o diabo tem roubado a capacidade das pessoas pensarem de forma inteligente. Tem feito as pessoas pensarem de forma banal, de forma... Eu não quero nem dizer que é tão grosseiro, mas assim, irmão, acho que nem os Três Patetas e o Tio Patinhas não pensavam desse jeito. É sério, vocês assistiram o Tio Patinhas? Pelo amor de Deus, alguém da minha geração aqui assistiu o Tio Patinhas? Oh, meu Deus, fico mais aliviada, amém? E você lembra do Pateta, não lembra? Gente, pelo amor de Deus! Sabe, roubando a inteligência, a capacidade de fazer planos. Você pergunta o que o jovem quer? Sei não, estou aí vendo, estou aí prestando atenção, não sei o que é que vai dar.
Esse o que vai dar? Passa 20, 30, 40 anos e ele se vestindo como uma pessoa de 12, de 20. Aí o senhor no Uber começou a conversar comigo. Aí eu falei, não, mas é porque ela também é adolescente. Eu acho que a menina não tinha uns 20 anos. Ela é adolescente, aí o homem, não, minha senhora, porque também tem véia se vestindo desse jeito. Os Uber de Campina Grande não tem igual, né? Tem véia também se vestindo desse jeito. Eu disse, meu senhor, não tem não. Tem, que eu já peguei. Aí ele começou a contar as histórias do Uber, né? Mas eu e você temos a capacidade de fazer planos, de pensar de forma inteligente. Mas a resposta certa para a nossa missão vem do Senhor. A resposta certa para a nossa missão vem dele. E ele diz, todos os caminhos do homem lhe parece puro, mas o Senhor vai avaliar o espírito. E onde o Senhor avalia o espírito? Na consagração. Aonde o Senhor avalia a intenção do coração? Na consagração. Irmão, se Deus te deu um ministério e Ele te mostrou que a sua missão vai ter uma amplitude, uma visibilidade, que a sua missão vai alcançar muitas pessoas. Se você já se viu nessa esfera, pode ter certeza que você vai estar guardado. Se você souber se consagrar e alinhar o seu coração para essa grande missão. Eu não tenho problema nenhum quando as pessoas vêm me dizendo que elas têm grandes missões. O Marcos, quando tinha 16 anos, eu conheci nos jovens cantando ali naquela salinha. E eu lembro que ele chegou para mim e ele disse, ô Leide, eu tenho duas coisas que Deus me falou. Eu ainda vou ser um cantor conhecido no Brasil e eu vou sustentar um projeto na África. Eu olhava para ele isso em 2012 e eu dizia, vá meu filho, vá-se embora, vá cantar, vá que você já está atrasado. Eu sinceramente não acreditava, irmãos. Sinceramente, eu sou bem aberta para isso. Eu não acreditava vendo quem o Marco era nessa época. Bem que não melhorou muita coisa, não, estou brincando. Mas, te amo, Mundele. Mas a evolução, o que você vê? Uma consagração que leva uma pessoa comum a se tornar alguém que pode alcançar uma outra nação. Uma consagração que leva alguém que é fiel no pouco ser colocado sobre o muito. Meu irmão, se Deus te falou, Ele vai ser fiel nisso. Agora, eu e você precisamos ser fiéis em nos consagrar. Quando eu soube que tinha uma chamada missionária, eu fiz uma oração. E a primeira coisa que eu disse, Senhor, é o seguinte, me ensine a ser missionário. Porque na minha casa ninguém é missionário. Eu tinha tios que era pastor, a minha irmã era cantora, eu tinha todo tipo de gente da minha família. Tinha ladrão, tinha advogado, tinha dentista, tinha macumbeiro, tinha gente mole, gente meia dura. Você entendeu, né? Tinha uns molinhos meio estranhos. Gente de todo tipo na minha família tinha. Mas não tinha missionário. E eu disse, Senhor, eu orei desse jeito mesmo, gente. Isso não é piada, não. Deus recebe a oração do cearense, viu, irmão? Eu disse, Senhor, tem gente desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas não tem um missionário. Por favor, me ajude a ser missionário. Eu não sei, Senhor, o que é ser missionário. Até que uma amiga, tinha uma tia que era missionária, foi a primeira missionária na Espanha. Ela veio de férias e foi a que eu conheci. E eu comecei a entender que eu precisava alinhar o meu coração para a minha missão. Uma das coisas que Deus me falou, que eu coloquei como consagração, foi, eu sabia que eu recebi uma palavra de Deus que eu teria muitas pessoas que confiariam em mim, e eu teria foi mais ou menos assim, eu não lembro bem a palavra, mas eu teria um campo de autoridade, de influência, e que pessoas de autoridade confiariam em mim para que eu representasse elas. E quando você fala, né, quando foi nessa esfera que eu comecei a atuar nessa esfera, eu lembro que uma das coisas que eu mais pedi a Deus antes de eu casar, eu dizia, Senhor, eu não quero casar com um homem ganancioso, com um homem que gosta de aparecer e que vai se aproximar de mim por saber que as pessoas me dão algum tipo de... Eu vou ser bem aberta, né? Porque, tipo, você vê a menina e a menina é conhecida no ministério, assim, tipo, as pessoas gostam da menina e querem
levantar a vida dela e de repente o cara, ai, vou namorar com aquela meninazinha ali, ó, porque ali o João tá ali, todo mundo ali da diretoria dos jovens gosta dela, se eu namorar com ela, aí eu vou chegar junto. Minha irmã, abra os olhos quanto a isso. Eu dizia assim, eu não quero um homem ganancioso, porque eu sei que recursos vão chegar nas minhas mãos para que eu dê esses recursos para as pessoas. Eu sempre falo também, não tenha medo de dar dinheiro para o Marco para a África, não, porque quem gasta sou eu. E no dia que ele pegar 1 centavo de alguém, eu disse, eu sou a primeira pessoa que eu vou pegar a câmera e eu vou dizer, ó, o Marco Freire acabou de pegar o dinheiro que você deu. E ele fica rindo, deixa de ser doida. Cada centavo, irmão, nem se preocupe, eu gasto mesmo lá. Mas não gasto comigo, não, a gente gasta com os outros, amém? Comprando comida para os outros. Eu disse, Senhor, não quero um homem ganancioso. A tua missão vai te consagrar até nessa área. Meninas e rapazes também que sabem que tem uma grande missão e acham que podem casar-se com qualquer pessoa, se envolver com qualquer pessoa ou ter amizade com qualquer pessoa. Vai para a consagração e Deus vai provar e pesar o teu espírito numa balança e você vai saber se ela está certa ou se ela está errada. Às vezes, porque é cansativo para os líderes ficarem dizendo, não anda com essa pessoa. Às vezes, o teu líder do louvor, eu não sei, ou da igreja, ou teus próprios pais, estão dizendo, olha, essa amizade não é boa para você. Por que as pessoas têm que fazer isso quando nós poderíamos até ser corrigidos pelo próprio Deus, que Paulo fala sobre isso. Examine-se o homem a si mesmo, para que a pessoa não venha te julgar, não. Olha, julga você. Aprende você a julgar seu próprio coração. Tenha maturidade. E é nisso aqui que a tua consagração vai te ajudar a te alinhar para a sua missão. Porque enquanto eu e você não tivermos alinhados para a missão, a gente não vai vivê-la na plenitude. Foi a primeira coisa que eu observei no Diego. Eu disse, esse rapaz aí não vai ter menor intenção de entrar, querer se sobressair acima de mim. Gente, eu fico aqui, meu marido, outra coisa também me disseram, meu Deus, quando essa menina casar, foi até uma missionária, a esposa do Marco Honório. Ai, meu Deus, mulher, tu tem que casar com um homem que não te abafe. Tem que casar com homem, ai meu Deus, tu toma cuidado, não sei o quê. Não se preocupe não. Meu filho, meu esposo deixa eu brilhar. Ele não deixa eu deixar de ser cearense. Eu sei quem eu sou, não, você sabe disso? O Diego me aplaude, o meu esposo não tem problema de ter uma mulher que aparece, porque ele também aparece. Amém? É porque ele não apareceu agora que o nariz dele está inchado, viu, irmão? Mas ele também aparece. E quando você tem isso no coração, você precisa saber com quem você vai se associar. Muitas meninas foram, e rapazes também, mas não sei por que está vindo isso. Muitas meninas foram destruídas porque não se consagraram o suficiente para perceberem com quem deveriam se associar. Isso é sério. Tu quer que eu nem acredito que eu vou para esse lado. Tu quer que eu diga com quantos anos eu me casei? Gente, eu me casei com 38 anos. Nem parece, né? Diga, uau! Eu tenho 3 anos de casado. Você já fez as contas para querer saber quantos anos eu tenho, né? As mulheres tudo desesperada. Desesperada! Minha gente, para que tem renil, maquiagem, você ficar nova, maravilhosa? Aí, por causa disso, você vai no desespero casar com um cara que nem tem, às vezes, o coitado, o pobre rei não tem nem culpa, o pobre rei não tem nem culpa, que ele, mulher, tu quer que eu viva isso, se Deus nem me chamou para viver isso? Aí vai dizer, o infeliz estragou com a minha vida. Você não se consagrou o suficiente para escolher alguém que fosse consagrado o suficiente para encaixar com a sua missão. Sério, a gente rica e só, né? Porque a história não é com a gente. Mas quando é para os outros, eu não vou para essa linha não, Jesus. Que hoje não é nem culto de solteiro. E no terceiro ele diz, consagre o Senhor tudo que você for fazer e os seus planos vão ser bem-sucedidos. Primeiro exemplo que eu queria ver aqui com vocês é o exemplo de Daniel. Eu tenho 3 exemplos rapidinhos. É muito texto, mas eu vou correr agora aqui com os textos. Vamos para Daniel, por favor. É bem conhecido, irmãos. Eu não trouxe nada de novo. Daniel no capítulo 1.
Eu não trouxe nada a partir do verso 17. Eu não trouxe nada de novo assim. No 8, vamos no 8, perdão. Daniel capítulo 1, verso 8. Eu não vou ler a história toda, mas eu peço que, se você já conhece, relembre um pouquinho. Mas se você não conhece, eu quero te dar a oportunidade de você poder ler também na sua casa. Mas Daniel no capítulo 1, a partir do verso 8, por favor. Era uma situação de 4 jovens, Daniel e seus amigos. Para você que talvez nunca tenha lido essa história, mas a maioria de nós conhece, mas eu também não vou supor que todo mundo leu. Eles foram escravizados, a nação dele foram dominados por outras nações. Eles não eram quaisquer rapazes, para terem sido separados para essa seleção, eles não eram quaisquer um, amém? Não era qualquer pessoa, tal como você. Diga comigo, eu não sou qualquer pessoa. Por isso, eu fui selecionado. Amém? Tal como você, eles não eram e foram passados por uma seleção. Nessa seleção, eles tinham que passar alguns dias, irmãos, e se alimentar e seguir lá um ritualzinho para depois serem apresentados ao rei por causa de um propósito, de algo que eles iriam viver. Só que no meio disso tudo, esses 4 jovens, Daniel e seus amigos, receberam um nome novo e tudo mais, e os chefes chamaram eles. Eu quero ler no versículo 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei e o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. Versículo 11, Daniel disse então ao homem, ele disse ao chefe dos oficiais que o tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12, peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, o Senhor pode comparar a nossa aparência com a dos outros jovens que comeram a bebida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que o Senhor concluir. Versículo 14. E ele concordou e fez essa experiência com eles durante 10 dias. Depois nós vamos ver, pula aí. Vamos ler o 15. Passados 15 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comeram a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado e, em lugar disso, lhe dava vegetais. A estes 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, Deus deu a ele, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos e de visões. Irmãos, não há um dado concreto na Bíblia para dizer qual foi o posicionamento, por que Daniel decidiu não comer a comida daquele rei. Mas possivelmente dentro da comida do rei haviam coisas que eram proibidas na lei. Para Daniel se abster e dizer, olha, não é porque Daniel era vegano não, sabe, irmão? Não tem nada, você pensa, tem uns irmãos que vão fazer o jejum de Daniel quando há 2 dias estão dando piripaque, né? Não é porque ele era vegano, não. Mas possivelmente, um dado que não é comprovado, talvez havia nas iguarias do rei coisas que não eram lícitas para a lei. E ele decidiu, entre comer coisas que não são lícitas para a lei, eu vou saber negociar. Porque na tua consagração, irmãos, Deus vai te ensinar como se posicionar diante das coisas. Pessoas consagradas sabem se posicionar, pessoas consagradas sabem negociar, fluir dentro das situações. Isso aqui foi uma negociação, foi ou não foi? Era preciso alguém consagrado, alguém de Deus para saber fazer uma negociação. Irmãos, nós estamos falando de um escravo.
Não estou falando de um homem livre. Hoje eu e você, quando sair daqui, a gente vai poder decidir comer o que quiser. Mas ele não, ele tinha que comer aquilo. Mas ele soube negociar. Por quê? Ele disse, eu sei que eu sou um jovem. Vamos dizer assim, parafraseando, eu sei que eu sou um jovem que pertence a Deus. Eu não posso comer algo que vai me fazer descumprir a lei de Deus. E eu te pergunto, quantas coisas você tem comido que tem te feito ferir o evangelho? Quantas coisas nós temos colocado diante dos nossos olhos que têm feito ferir as leis de Deus, os princípios de Deus dentro de nós? E não temos nos consagrado como esses jovens. E olhe só, observe, irmãos, eu estava observando hoje quando eu estava lendo, eu disse, Senhor, eles receberam sabedoria e inteligência por causa da consagração. Uma das coisas que a consagração trouxe para Daniel e para os seus amigos foi sabedoria e inteligência. E quando eles foram colocados diante do rei, irmãos, tudo que foi lhe perguntado, eles sabiam responder. Depois daquilo, sabe o que aconteceu? O jovem Daniel foi colocado em uma posição, porque logo após uma consagração vem uma posição. E não é por causa da posição, não, a gente não tem, eu sei que a gente tem esses chavão dizer, eu não quero posição, não estou preocupado com posição. Irmãos, eu quero uma posição. Se for necessária para eu alcançar as pessoas e ter uma amplitude para pregar o evangelho, eu quero, eu não sou fingida. Pare com esse negócio de ser fingido, viu? Agora, o que nós não podemos fazer é permitir que essa posição faça com que a gente distrate as pessoas, pense que as pessoas devem nos tratar de forma privilegiada por conta dessa posição. Pelo contrário, se as pessoas nos derem ou te derem honra por causa da sua posição, receba. Sabe o que elas fazem com a gente no Congo? Se fosse aqui, eu entrando aqui no Congo para pregar no JPN, meu amigo, elas jogavam um pano, estiravam um pano africano no chão. As mamães vinham cantando do lado, e lhe jogando bada de dinheiro. Vocês nem jogaram dinheiro em mim, ah? Ela joga o bada de dinheiro na sua testa aqui. No começo eu ficava, não. E quando você entra numa igreja lá, e você vai com a bolsa e com a coisa, elas... E quando eu era diretora do Rema, minha gente, oposiçãozinha para você. Eu lembro que eu cheguei numa igreja, estava começando um namoro com o Diego, cheguei numa igreja, era pequenininha a igreja, eles anunciaram todo mundo. E agora está conosco de manhã o missionário Diego, agora está conosco de manhã, não sei quem mais lá. Gente, quando chegou na hora da diretora do Rema, e agora, com muita alegria, está conosco nessa manhã, a nossa mãe grande, a nossa... Aí eu olhei para o Diego, não tem nada a ver comigo, é só porque eles amam a palavra da fé. É só por causa da palavra, eu doida para não perder o rapaz, para não assustar, né? Não tem nada a ver comigo. Isso nem foi trabalho meu, foi quando a Rita, aquelas meninas foram lá no passado, eu estou aqui agora só mesmo para resolver a situação. A diretora do Rema em Angola! Minha gente, eu fiquei com tanta vergonha. E Deus falou comigo isso. Ele disse, eu te dei essa posição para que você pudesse ter uma abertura dentro do coração dos angolanos, porque eles sabiam que a diretora do Rema, irmãos, o Rema lá é conhecido na nação toda, não é brincadeira não. O bispo Guto, eu disse a ele, no dia que o brasileiro não lhe quiser, pode ir para lá, porque o senhor é uma figura famosa de autoridade lá. Então, não é por conta disso, mas depois da consagração de Daniel, foi dado a ele uma posição. Meu irmão, se consagre. O que você não tem que comer que pertence ao sistema desse mundo? Do que nós precisamos nos consagrar que pertence ao sistema desse mundo? O que você tem que dizer? Não, eu não sei. Ô jovem, pelo amor de Deus, seja sincero consigo mesmo. A pior coisa é a gente não ter sinceridade conosco mesmo. A pior coisa é quando eu sei que eu sou falho nisso e eu não assumo. Eu tenho problema com imoralidade e eu não assumo esse problema que eu tenho. Eu tenho problema com dinheiro e eu não assumo esse problema que eu tenho. Gente, você entrar numa missão com problema de dinheiro, isso é sério. Você tem fraqueza com dinheiro, isso é sério, meu irmão. Isso tem feito escândalo para o evangelho. Você sabe que tem uma missão, você sabe que Deus vai levantar mantenedores e pessoas para sustentar essa missão e você não está administrando nem esse salário mínimo que você está ganhando.
Comece a se consagrar nisso. Administre. Sabe o que meu pai me disse antes de eu ir para o campo? Ele disse, tu quer ir morar lá do outro lado do mundo cheio de conta para pagar? Aprende a comprar à vista, mulher. Tu recebe teu salário. Cadê teu salário? Sumiu. Meu pai, que nem é cristão. Só para você ter uma ideia. Porque eu ficava, pai, eu sou missionária, não sei o que, não sei o que. Ele disse, tu vai sair daqui, quem vai pagar tuas contas? Sou eu, é? Tu não vou pagar tuas contas não, viu, Leide? Ele dizia assim. Eu ouvi aquilo, eu comecei a pagar, gente. Tu sabe aquelas contas de R$20 da Avon? Você está devendo R$20 da Avon, depois você está devendo 50 contas ali, de 50, 70, né? Agora o cartão é no McDonald's. Você está devendo, tome, o Burger King. Gente, você vai ali naquela praça de alimentação do shopping, é um assalto. E a mão armada, ele não deixa nem você levantar a mão, dá nem tempo de levantar a mão, né? Consagração nessas pequenas coisas, amém? E ele se consagrou e ele recebeu sabedoria da parte de Deus. Não dá tempo eu ler muito o texto, mas eu quero ler só essa partezinha, porque é importante. Eu quero falar sobre outra pessoa rapidinho aí com você. Eu quero falar sobre a consagração de Moisés. O que Deus pediu a ele em Êxodo? Por favor, abra aí comigo. Êxodo capítulo 3. Hoje está leve, não está, minha gente? Vocês são maravilhosos, amém? Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 12, a gente vai ver aquela conversa de Deus com Moisés, aquele episódio, assim, eu vou dizer, tão fenomenal, como é que o negócio queima, a sarça está queimando, e ela não, o fogo está queimando, aparecendo ali a chama, e a sarça não é consumida. Então, foi um episódio que deixou Moisés simplesmente impressionado. Amém? Ele precisava de uma manifestação como essa, e alguns de vocês vão receber a vossa missão com coisas fenomenais. Sabe, Sophia Miller, que trabalhou entre os indígenas por muitos anos, ela diz, eu não tenho um chamado da parte de Deus, eu ouvi uma voz e eu obedeci. Eu não recebi algo extraordinário, mas a mulher fez um trabalho extraordinário entre os povos indígenas no Brasil. Mas talvez você vai realmente receber algo de forma extraordinária, assim que nem Moisés. E Deus pediu uma coisa para ele. Vamos ler só o versículo 4 e 5. Êxodo capítulo 3, 4 e 5 diz assim. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Isso falando de Moisés, que a sarça estava queimando e ele queria ver porque ela não estava se consumindo. E então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés e disse, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 5. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque ele teve medo da presença do Senhor. E por aí Deus vai continuar falando com ele. Eu quero ir só para o versículo 12. Deus afirmou. Versículo 11, por favor. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envia você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Vamos construir aqui rapidinho. Primeira coisa, ele teve um fenômeno sobrenatural. Depois do fenômeno sobrenatural, diz para ele fazer um ato. Tire as sandálias dos seus pés. Por que foi pedido? O que simbolizava? Primeiro, a Bíblia fala sobre o símbolo dos pés. Ele fala sobre calçar as sandálias para a preparação do evangelho. Você sabe disso, não sabe? Vamos calçar as sandálias para a preparação dos evangelhos. Deixa eu ler um dado informativo para você. Sendo assim, agora nós já podemos entender o que significa tirar as sandálias dos pés. Nos altos escalões de reis e de autoridades na época de Moisés, era muito comum
que houvesse palácios e templos sagrados. Locais e construções grandiosas eram erguidas para fins especiais. Moisés conhecia bem isso, já que foi criado pela filha de Faraó, evidentemente dentro do palácio. Tirar as sandálias era um costume antigo que assegurava que os locais sagrados, bem como palácios, não fossem contaminados. Por isso, os pés calçados representavam impurezas e contaminação. Tirar as sandálias, então, era um costume que objetivava não contaminar um local sagrado. Deus usou esse costume para mostrar a Moisés que a presença dele era algo santo. O que eu quero trazer agora, irmãos, nesse último exemplo para nós? Dentro de mim, de você, habita alguém chamado Espírito Santo. Não mais uma presença dentro de uma sarça, não mais um fenômeno fora de nós, mas um fenômeno que foi feito dentro de nós no novo nascimento. Existe um fenômeno quando eu e você recebemos Jesus, que aconteceu que é o maior deles. O primeiro para mim é todos os nossos pecados terem sido perdoados. Eu não sei se você fica feliz por ter pecados perdoados, irmãos. Eu sou extremamente grata por ter os meus pecados perdoados. Depois nós temos a presença de Deus dentro de nós. E para se cumprir e viver uma grande missão, é necessário reconhecer essa presença e se santificar por causa dela. Eu não sei se você gosta ou quer ou não se santificar ou se consagrar por causa da missão que Deus te deu. Mas se você não quer, pelo menos por causa da presença santa que habita dentro de mim, de você, você deve se consagrar. Eu devo me consagrar. Eu devo retirar as sandálias dos meus pés de coisas contaminadas que você e eu possivelmente tenhamos pego, que tem impedido da gente viver a nossa missão. Eu quero deixar hoje à noite com vocês esses dois exemplos. Consagração vai trazer para mim e para a sua vida sabedoria e inteligência. E consagração vai fazer com que a gente tire as coisas contaminadas que podem impedir que você chegue a viver a vontade de Deus para a sua vida. Missão não se vive com emoção. Missão se vive um dia de cada vez. Não é com emoção, é um dia de cada vez. Irmãos, você vai sair, esse culto nem foi tão emocionante, talvez você nem sentiu uma coisa tão emocionante, mas eu quero saber como que você vai viver o dia de amanhã. Como você vai tirar isso que você sabe que precisa retirar. Moisés precisava estar junto, o pessoal do louvor, se já estiver por aqui, Moisés precisava estar junto de novo. Irmãos, ele precisava, para cumprir o chamado dele, de uma carga, de uma presença sobrenatural. Ele não ia impressionar as pessoas no Egito com uma presença pouca de Deus, não. O cara ficou assustado. Como é? Eu vou chegar. Sabe por que ele ficou assustado? Porque ele conhecia os costumes deles. Ele viveu lá dentro. Ele sabia. Você achou não que Moisés não sabia dos feitiços que ele usava? Que eles usavam os egípcios? Você acha que Moisés sabia ou não que qualquer coisa impressionava? Você acha que qualquer coisa vai impressionar alguém em uma missão ou em um país mais fechado? Ou mesmo aqui, em algumas esferas do Brasil, você acha que só esse seu jeitinho vai impressionar alguém? Não, irmãos, existe esfera que só a presença de Deus pode impressionar alguém. Só a presença de Deus poderia impressionar alguém. Só a presença de Deus poderia quebrar a dureza do coração de Faraó. Alguns de vocês, para cumprir a sua missão, você precisa de uma descarga de presença sobrenatural. Aonde está essa descarga de presença? Na consagração. Aonde está? Na consagração. Às vezes eu sei, irmãos, eu não sei, mas assim, já teve algumas consagrações que eu fiz que às vezes parecia, naturalmente falando, momentos solitários. Porque o caminho de Jesus até o Getsemane, para a máxima consagração, foi um caminho sozinho. Você lembra disso? Quando Jesus estava no Getsemane, apesar de ter ali uns amigos esperando lá fora, que dormiram, que não entenderam bem o que estava acontecendo,
Jesus estava entre ele e Deus e ele estava dizendo, olha, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Era a máxima consagração de Jesus, era fazer morrer a vontade dele para ver a vontade de Deus. Descargas de consagração. Eu queria liberar isso, eu estou com isso muito forte, eu queria que você ficasse de pé. Descargas de consagração para as pessoas que precisam romper esferas da sociedade, que vão precisar da presença de Deus, irmãos. Descargas de sabedoria, pessoas que vão precisar de sabedoria e inteligência para ocupar cargos como esses jovens ocuparam. Amém? Eu queria que você levantasse suas mãos. Antes de qualquer coisa, irmão, consagre o seu coração. Queria que você consagrasse seu coração nessa noite simples, nessa noite suave, nessa noite calma. Eu queria que você fizesse uma consagração assim. Eu não sei expressar bem, mas quando o Senhor disse que eu ia ser missionária, a única coisa que eu disse foi, Senhor, eu estou aqui, eu só peço que o Senhor me ensine a ser quem o Senhor falou que eu seria, me ajude a ser quem o Senhor falou que eu seria. E eu oro, Pai, hoje à noite para que o Senhor ajude esses jovens a serem quem o Senhor falou que eles seriam. Eu oro, Pai, para que assim como Daniel, eles decidam não se contaminar com coisas desse mundo. Eu oro para que eles sejam ágeis, rápidos, habilidosos para negociar situações. Eu sei que tem situações na faculdade que você não tem autoridade para resolver ou para sair daquilo. Mas Deus deu a Daniel sabedoria para negociar. E eu declaro o Senhor te dando sabedoria para negociar coisas. O Senhor te dando inteligência sobrenatural. E para você que precisa de uma descarga tremenda do poder e da unção de Deus para fazer prodígios, tal como Moisés precisou, eu declaro essa presença te acompanhando. Eu declaro essa presença te fortalecendo. Eu declaro Deus sendo real, assim, como aquela canção fala, real como a pele nos seus ossos. Eu declaro a realidade da presença de Deus sendo tão viva, não importa o que você já viu que fizeram, Deus pode fazer muito mais do que aquilo que os homens já fizeram. Deus pode fazer muito mais do que os reis já fizeram. Deus pode fazer muito mais do que a autoridade já fizeram, através da vida do homem, através da vida de uma mulher. Para as meninas aqui nesse lugar, eu declaro você se casando e se relacionando na altura da consagração que é exigida para a vontade de Deus na sua vida. Você que está na porta de relacionamentos errados, para os rapazes também, você que está na porta de relacionamentos errados, você saindo disso hoje, saindo disso agora, saindo dessa morte, desse caminho que vai te matar, e sendo atraída para esse nível de consagração. Venha para um nível de consagração. Isso é individual. Irmãos, hoje é individual. Esse pedido de Deus, se consagre, é individual. É um caminho às vezes solitário. Mas quando você chega lá, pode não haver pessoas, mas existe a pessoa de Deus. Existe a pessoa de Deus. Decisões que você toma, que ninguém vê, que às vezes não vai ficar pública. Decisões que você tomou, que às vezes nem vão ficar públicas. Você nem vai poder comentar sobre elas. Mas elas são respostas de consagração que vão abrir portas para posição. Consagrações abrindo portas para vistos.
Eu declaro em nome de Jesus consagrações, abrindo portas para vistos, não só missionários, mas para vistos para estudar em outras nações. Não só missionários, mas vistos de estudantes. Eu declaro sua consagração, abrindo porta para vistos de estudante. Porque Deus quer pessoas consagradas estudando do outro lado do mundo. Senhor, muito obrigado. Nessa noite nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Consagramos ao Senhor os nossos caminhos. Pese o nosso coração, Pai. Pese o nosso coração hoje à noite. Veja, coloque ele numa balança, Senhor. E veja qual é a intenção do nosso coração hoje à noite, Senhor. Alinhe ela, Pai. Nós não queremos fazer as coisas sem um coração simples, sem um coração correto. Não queremos fazer as coisas com as mãos e ter o nosso coração longe do Senhor. Não queremos fazer as coisas com as mãos e ter o nosso coração longe do Senhor. Nós te entregamos o nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Guardada no meu coração, Pai, eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra ti servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oi, aleluia. Levanta suas mãos, meus irmãos. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que você recebeu essa noite, amém? O Senhor é aquele que tem um lugar de primazia e Ele deve estar nesse lugar de primazia nas nossas vidas. Mas não deixa que essas pedras preciosas que você recebeu hoje fiquem no caminho e essas sementes poderosas não frutifiquem na sua vida.
Você tem palavras de gratidão no seu coração? Levante suas mãos e agradeça ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sem você nós não somos nada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor contou conosco para essa maravilhosa missão, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, porque todo o plano que o Senhor pensou, planejou para as nossas vidas, eles serão cumpridos em nome de Jesus. Nós te rendemos graças, Pai. Meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Queria chamar a Leide aqui. Sim. E queria que você, menina, que foi alcançada por essa palavra hoje, viesse orar por ela. Não tem problema de vir muitas meninas, mas que você viesse e tocasse em Leide. E você que é menino, não fica observando. Deus está operando algumas coisas, amém? Comece a orar em línguas. Comece a declarar palavras poderosas sobre essa missão. Sabe, meu irmão, existe um avivamento acontecendo na Angola. Existem pessoas como Leide sendo levantadas para lá. Oh, Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela vida de Leide. Obrigado, Senhor, pela missão lá na Angola,